valeu muito a pena, sempre vale muito a pena, né, deputado? Boa tarde, Daiane. Na verdade, é isso. A gente fica gratificado quando o nosso trabalho ele é comprovado pelo tempo. Na época da CPMI, a gente dizia, não foi uma manifestação de velhinhas, foi uma tentativa de golpe de Estado, planejaram a morte do presidente da República, tentaram botar uma bomba no aeroporto, tentaram não, botaram uma bomba no aeroporto de Brasília, tudo com um objetivo, impedir a posse do presidente Lula. E culminou na invasão em sede dos três poderes. O tempo e as investigações confirmaram tudo aquilo que a gente dizia naquela época. Bolsonaro envolvido nisso, só que aí não há nada tão ruim que não possa piorar quando a gente está falando da família Bolsonaro. Não satisfeito em ser pego neste crime, está respondendo o processo e registre-se um processo legítimo. Todos os direitos e garantias fundamentais do Bolsonaro estão sendo preservados. Ele tem direito ao contraditório, à ampla defesa, os julgamentos são públicos. Ele vem dizer que há um clima de perseguição e o brasileiro médio sabe que não é isso. Pelo contrário, o depoimento dele junto ao Alexandre de Moraes foi transmitido no Brasil inteiro. E ele ainda convidou o Alexandre de Moraes para ser vice-presidente dele. E o convite foi declinado. Não satisfeito com isso tudo, ele agora resolve entrar numa fase de revelar sua verdadeira identidade de patriotismo, sua reverência e sua referência também aos Estados Unidos, onde o Eduardo Bolsonaro defende a taxação de produtos e empresas brasileiras. De forma indireta, essa taxação recai sobre os trabalhadores brasileiros, sobre o povo brasileiro. Quem vai pagar mais caro para isso é justamente o povo brasileiro. Tudo por um motivo: tentar salvar o Bolsonaro. No último domingo, o Bolsonaro descumpriu as decisões judiciais, as ordens que tinham contra ele, e no Brasil, é claro, descumprimento de decisão judicial, você tem uma medida cautelar mais severa, mais grave, mais danosa. Não é a última ainda. A última só depois do trânsito em julgado de processo, ou pelo menos de uma decisão de um órgão colegiado. Mas a prisão domiciliar, nesse momento, é o remédio menos amargo possível dado ao Bolsonaro. A tendência é que haja remédios ainda mais graves no porvir, quando tramitar o restante dos processos que ele responde. Então, ele está inelegível, nesse momento está em prisão domiciliar, ele não pode se comunicar com diversos outros réus e diversos outros investigados, e a lição que a gente tira disso tudo são duas. Uma, a lei vale para todos, inclusive para o ex-presidente da República. A lei tem que valer para todos. E o segundo é, mexer com a democracia no Brasil é crime. E sendo crime, vai ser processado porque a lei vale para todos. Então, agora o nosso desafio é aguardar o desenrolar das cenas dos próximos capítulos, diferenciando o que é assunto da política e o que é assunto da justiça. Prisão domiciliar é um assunto da justiça, não cabe avaliação política, se eu concordo, se eu não concordo do ponto de vista político. Essa avaliação tem que ser jurídica. Pode até se avaliar as consequências políticas dessa decisão, mas isso é do campo da justiça. Condenação no processo do dia 8 de janeiro é lá no campo da justiça. Eu, do ponto de vista da política, entendo que nós temos que estar preocupados com as ações do governo do presidente Lula. Eu quero tratar de imposto de renda, que eu era o presidente da comissão especial para garantir a isenção do imposto de renda. Eu quero tratar das muitas e muitas obras e ações e resultados que nós temos no governo do presidente Lula e deixar eles, com essa cantilena deles, do lado de lá. Exatamente. Deputado, o senhor entrou nesse ponto que eu acho que é crucial neste momento, né? Divisão política e jurídica. O bolsonarismo, a extrema-direita, não quer essa divisão. Tudo que eles querem é transformar tudo num assunto só, no assunto da política. Muito se analisou, eu particularmente trouxe aqui algumas vezes essa questão, da ação do Alexandre de Moraes, sempre muito cuidadosa, muito cautelosa, os ministros do Supremo muito cautelosos em relação a que medidas tomar para não deixar que a pauta, o tema, virasse a liberdade de expressão, né, a perseguição que tanto eles propagam, dizem ser alvos, etc. A oposição diz que vai entrar em obstrução,
e que vai tentar pautar uma série de projetos aí, justamente numa tentativa de desmontar um sistema jurídico que estruturalmente garante essas separações dos poderes, garante essas condições de ações dos parlamentares junto ao Supremo e contém os ímpetos autoritários. Como é que o senhor vê essa estratégia de obstrução? Isso vai interferir nessa aprovação de projetos? Olha, em primeiro lugar, eu quero dizer que essa estratégia de obstrução de defesa é a pior possível. A estratégia de politizar a defesa num processo judicial é a pior estratégia possível. Eu nunca vi isso dar certo. Então, quando você tenta uma sanção contra o julgador do seu caso, como o Alexandre de Moraes, a lei Magnitsky, lá que o Trump sancionou o Alexandre de Moraes, o efeito prático disso no andamento do processo é zero, é irrelevante. O próprio Alexandre de Moraes disse, olha, nós vamos continuar fazendo o nosso trabalho. Isso atenta contra a soberania do país, porque nós imaginamos e construímos e defendemos um país soberano, aquele que tem seus poderes independentes. Eu quero um judiciário forte, livre e independente, que se submeta única e exclusivamente à Constituição Federal, e não um judiciário que bata continência para a bandeira de outro país, como o ex-presidente, inclusive, fez. Então, essa estratégia de politizar é a pior possível e não dá certo. E detalhe, eles tentam essa estratégia de politizar porque eles não podem encarar a realidade. Até as pedras sabem que o Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado, que ele não queria entregar o governo para o presidente Lula. E ele dizia de forma reiterada, ele e o entorno dele, o Lula não vai subir a rampa. Ele, se tivesse se preocupado em governar do mesmo jeito que ele se preocupou em tentar dar um golpe, talvez ele tivesse feito um governo melhor. Reparem, Bolsonaro foi o primeiro presidente a ter direito à reeleição, disputar e não se reeleger, ser reprovado pela população. Então, assim, ele pensava em dar golpe de Estado, ele pensava em invadir as urnas eletrônicas, ele pensava em tudo menos em governar. Por isso que agora ele não consegue enfrentar a realidade do seu processo judicial. Diferente do que aconteceu com o presidente Lula. O presidente Lula foi preso. Ele chegou e disse, é uma injustiça, eu vou recorrer, vou ser solto e vou provar que eu estou sendo perseguido. Os tribunais superiores, no caso do Supremo Tribunal Federal, reconheceu. Então, o inocente, quando é condenado, e isso acontece no nosso judiciário, ele reage com indignação, recorre esperando a sua absolvição. Foi o que aconteceu com o Lula. O Bolsonaro não, ele não quer ser julgado, porque ele sabe que se houver julgamento, ele será condenado. As provas são fortes, não tem como escapar dessa condenação, e aí ele fica tentando anistia ou politizando o processo. Eu estou vindo agora, Daiane, do plenário, e eu vi uma cena lamentável. Os deputados de oposição, com esparadrapo na boca, estão obstruindo a abertura dos trabalhos legislativos. Eu acho que é inspirado no Bolsonaro. O Bolsonaro obstrui a justiça, eles obstruem o legislativo. Impedem a gente fazer aquilo que a gente está eleito para fazer, representar o povo. Se eles não concordam com alguma decisão, subam na tribuna e façam a crítica. Façam o seu posicionamento político, votemos projetos. A pauta de hoje é projetos importantes para serem votados. Eles simplesmente não permitem a abertura dos trabalhos na Câmara hoje. Eu nunca tinha visto isso sendo feito por um grupo tão estranho de deputados como eu estou vendo agora. Então, tem deputado tampando a boca e, olha, a essência do deputado, do parlamento, é parlare. Parlamento vem do italiano parlare, falar. A nossa essência é justamente falar para representar o povo. Eles estão fazendo o contrário daquilo que eles foram eleitos. Então, é uma cena lamentável. Eu tinha visto uma obstrução dessa, uma ocupação do plenário uma vez por alguns radicais há muito tempo, e aí a Polícia Legislativa foi escalada para desocupar, porque o plenário da Câmara dos Deputados deveria ser sagrado. Só as ditaduras tocam no nosso plenário. Só as tentativas de golpe invadem o plenário da Câmara e o plenário do Senado. E agora eles tentam, de uma forma torta, obstruir os trabalhos legislativos, e quem sai perdendo com isso é o Brasil. Nós queremos votar, tem muita coisa importante, e infelizmente a oposição, neste momento, não permite. Acho que a sessão de hoje está praticamente inviabilizada. Acredito que o presidente Hugo Mota deve cancelar essa sessão de hoje, e amanhã a gente não vai permitir que eles obstruam da mesma forma o plenário da Câmara dos Deputados.
Deputado, vou ler aqui alguns comentários dos nossos internautas, muita gente sempre saudando aqui sua participação. A Estela manda um abraço aqui para a gente. Obrigada, Estela, pelo carinho de sempre. A Elisângela diz aqui, guerreiro Rubens, né? Citando aqui a tua sempre boa atuação, né? O José também Tomás diz aqui, parabéns, deputado, obrigada por estar do lado certo, diz ele aqui. E o outro comentário aqui da Lidiane, ela diz, deputado Rubens tem projeto de país. E isso é tão desafiador nos tempos atuais, né? Tem gente que não tem projeto de país, tem só projeto de defesa dos seus interesses, né? Deputado, o senhor citou essa questão aí dos projetos e falou sobre essa questão do IR, né, do imposto, a isenção do imposto de renda, do qual o senhor acompanha aí na comissão. Como é que o senhor vê esse andar dessa carruagem? Eu vi algumas analistas apontando que, provavelmente, dentro dessa obstrução, até a oposição vai tentar levantar uma guarda aí para aprovar isso, porque tem um interesse também para todos. O senhor vê essa possibilidade? Vejo sim, por um motivo. Eu fui presidente da Comissão Especial do Imposto de Renda e o resultado na comissão, Daiane, é educativo. O resultado lá, o projeto foi aprovado por unanimidade. Até os mais radicais oposicionistas votaram favoráveis ao projeto, ressalvados os destaques. Então, esse atribui isso ao quê, deputado? Oi? O senhor atribui isso ao quê? Foi também aquele reforço? A força do projeto. Esse é um projeto tão justo, tão atrasado, tão demorado, tão histórico, que ninguém consegue ficar contra ele. Hoje, quando o presidente Lula assumiu, a isenção de imposto de renda era para quem ganhava R$ 1.900 e estava congelada. O governo Temer não corrigiu, o governo Bolsonaro não corrigiu. Só quem corrige a tabela de imposto de renda neste século, praticamente, são os governos do PT. Lula, Dilma e agora Lula de novo. E Lula, desde que assumiu, já vem atualizando essa tabela, essa faixa de isenção. Era 1.900, pulou para 2.300, 2.600. Para esse ano, já é lei R$ 3.000. Mas o Lula disse, olha, eu quero chegar em 5.000. Quem ganha R$5.000, Daiane, hoje paga de imposto de renda aí algo entre 350 e 400 reais por mês. Esse dinheiro vai ser investido em educação, em saúde, em alimentação, em transporte, em lazer. Vai ser muito melhor aplicado. Vai aliviar o bolso do trabalhador. A Câmara, o Congresso já fez a reforma a reforma tributária do consumo e agora chegou a hora de começar a reforma tributária da renda. Então, ninguém consegue ser contra o mérito dessa matéria, pela importância que e pelo acerto do presidente Lula em ter pautado essa matéria. Então, acredito que ainda no mês de agosto, com obstrução ou sem obstrução, a matéria do imposto de renda será aprovada no plenário da Câmara dos Deputados e seguirá para o Senado. Que bom. Tem outras pautas dentro desse escopo também, deputado? Eu queria que o senhor trouxesse como destaque aqui algumas outras pautas. Vamos lá. Corte das renúncias fiscais. O pessoal fala tanto em corte de gasto, mas quer que corte os gastos, que não são gastos, que são aqueles que são investimentos para a população mais pobre do nosso país. O pessoal quer que a gente corte creche, quer que corte farmácia popular, quer que corte Minha Casa Minha Vida, quer que corte a recuperação das BRs. Isso não é corte de gasto, isso é o Estado, é o papel do Estado, é o funcionamento do Estado. Lembremos, tudo isso estava em risco no governo anterior. Então, mas tem que ter justiça, tem que ter uma neutralidade fiscal. Ok, bora cortar também essas isenções que a gente não sabe qual é o retorno socioeconômico que a gente tem. Outra, a medida provisória que trata da contribuição dos BBBs, os bilionários, as bets e os bancos. São 3 setores que lucram muito no nosso país e que podem contribuir um pouco mais. Então, o presidente Lula já encaminhou isso para o Congresso Nacional e nós temos que debater a tributação do BBB. O novo BBB é banco, bets e bilionários. O cara que tem lá uma casa quitada, um carro, esse não está sendo taxado, não. A taxação é para os bilionários que contribuem muito pouco no nosso país. A gente ainda tem que tratar de alguma recuperação para esses setores que estão sendo prejudicados pela taxação absurda do Trump. São milhares e milhares de empregos que estarão em riscos e pode ser necessário que o governo federal tenha que dar algum tipo de amparo. Tem discussões que são do Congresso, que o governo não está nem na linha de frente, como é o caso da reforma administrativa, mas é um tema que é caro para o Congresso Nacional, o Comitê Gestor do IBS da reforma tributária, a PEC da segurança. Segurança é uma prioridade do presidente Lula e é uma prioridade do Congresso Nacional. A PEC já foi aprovada na Comissão
de Constituição e Justiça e agora segue para a comissão especial para poder tratar o mérito da matéria. A gente tem a LDO, tem a lei orçamentária para o ano que vem. Então, tem tanta coisa no mundo real que melhora a vida das pessoas, que a gente deveria estar debatendo, discutindo e votando na Câmara. E, infelizmente, a turma do Bolsonaro, que são poucos radicais, mas eles priorizam o debate único e exclusivamente de anistia, 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 para tentar salvar a pele do Bolsonaro. O senhor destacou essa questão da pauta, né, da tentativa de sequestrar a pauta. Há no discurso da oposição também muitas ameaças, tentativas de intimidações aos presidentes da casa, né, presidente Alcolumbre e Hugo Mota. Havia ali ontem uma mobilização de alguns setores aí ligados a essa extrema-direita, dizendo que ia acampar na frente da casa do Alcolumbre. Como é que o senhor vê isso? Esse tipo de ação a gente já assistiu, né? Eles acampavam na frente da casa do Lewandowski aqui para tentar coagi-lo, pressionar no impeachment, na Lava Jato, no processo da Lava Jato, enfim, tudo isso parece uma repetição. O senhor vê essa atuação intimidando os presidentes aí da casa? Daiane, uma tática de guerra é o seguinte: quando tu vê teu adversário fazendo algo errado, tu deixa, tu não avisa. Então, se eles querem brigar com o Hugo Mota e com o Davi Alcolumbre, permitamos. Nós não devemos fazer nada. É jogar nas contradições deles. O Alcolumbre e o Hugo Mota, que foram eleitos com os nossos votos, mas não são progressistas. São aliados, mas não do nosso campo progressista. E foram eleitos com os votos deles. Eles estão brigando com quem eles elegeram. Eles estão empurrando mais o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre para o centro que dialoga, que é o que nós queremos. O nosso desafio aqui na Câmara e no Congresso, de uma forma geral, deve ser isolar os radicais e dialogar com o centro. O radical não adianta tu dialogar, porque o cara acredita que a Terra é plana, ele acha que se vacinar a pessoa vira jacaré, ele reza para pneu, ele faz sinal de lanterna para extraterrestre. Com esse tu não tem o que dialogar. Esse é um negacionista de tudo. Agora, com o cara do centro, que a gente tem uma divergência pontual na política econômica, aqui ou ali, com esse a gente tem que dialogar o tempo todo, inclusive na sociedade. Com a nossa tia do Zap, tu não adianta brigar com ela se ela não for uma radical, e é melhor tu construir um diálogo concordando, discordando, mas a construção de pontes e mirando nas nossas convergências. Então, eu acho que quando a oposição agride tanto o Hugo Mota quanto o Alcolumbre, eu acho que é um erro deles e eu espero que eles continuem errando. Esse também é a nossa torcida. Deputado, tem aqui o comentário do Mauro César Bacelar. Ele fala que vamos destruir essa extrema-direita nas urnas. A gente está à véspera do processo eleitoral. O presidente Lula, no recente posse do Edinho Silva na direção do Partido dos Trabalhadores, o presidente falou sobre isso, né? A importância de eleger boas bancadas, tanto na Câmara quanto no Senado. Como é que o senhor vê esse desafio? Qual é a estratégia, né, que o Partido dos Trabalhadores tem nesse processo, justamente diante de um cenário que reforça essa necessidade de um parlamento mais alinhado aos interesses nacionais, né? A estratégia é dividida em dois momentos. O primeiro momento é o da gestão. Nós somos governo, portanto, nós temos que mostrar as entregas do governo. E o governo do presidente Lula tem muita entrega para mostrar, para debater, para discutir com quem quer que seja no Brasil. Daiane, quando chegar a eleição do ano que vem, a gente vai poder pegar qualquer indicador sério e comparar com o governo Bolsonaro. Quem construiu mais creche? Lula ou Bolsonaro? Lula. Quem construiu mais quilômetros de asfalto? Lula ou Bolsonaro? Lula. Quem construiu mais UBS, hospitais? Lula ou Bolsonaro? Lula. Quem criou o pé de meia? Lula. Portanto, a gente pode comparar que os feitos desse governo do presidente Lula são muito melhores que o do governo passado. Mas isso é do ponto de vista da gestão. Qual é a segunda tarefa? Aí é na política. E o presidente Lula já deu o tom. Nós temos lado. O nosso lado é o lado dos trabalhadores. O nosso lado é o lado dos mais carentes, daqueles que historicamente foram esquecidos. É por isso que a gente está na política. É por isso que existe o Partido dos Trabalhadores, que, querendo ou não, é quem faz de fato a defesa do povo mais carente do nosso país. E agora a gente está indo para a política, demarcando quem são nossos adversários, que nesse momento é justamente tributar banco, as bets e os bilionários, para poder garantir as mudanças para quem mais precisa.
A gente vai ter todos os partidos do Centrão aliado? É provável que não. Mas quem estiver disposto a dialogar com a gente, sem a gente ceder mão das nossas convicções, bora. E é natural que, à medida que o presidente Lula falou mais de política, a gente começou a crescer nas pesquisas. Hoje o Lula já vence qualquer adversário em qualquer pesquisa de segundo turno. E a gente vai aumentar ainda mais. Dava de fazer políticos 4 anos? Não. O foco inicial era a gestão. E assim o presidente Lula fez. Mas agora, que falta 1 ano e 2 meses para a eleição, pode preparar que nós vamos subir o tom. Nenhuma agressão ficará sem resposta. Nenhuma fake news ficará sem a devida reposição da verdade no lugar. E eu não tenho dúvida de que, tendo saúde, e ele está tendo bastante, Lula vai entrar na história sendo eleito presidente da República pela 4ª vez no nosso país. É interessante, muito bom. Deputado Rubens Júnior, muito obrigada pela sua participação aqui, boa luta, bom trabalho, é sempre muito bom ouvi-lo, pela qualidade do parlamentar que o senhor tem, sempre demonstrado na sua atuação, no atendimento às mídias, à imprensa, sempre, eu vejo com muito orgulho, o senhor é do Maranhão, mas eu me sinto muito bem representada, parabéns aos eleitores lá do Maranhão, elegeu um excelente parlamentar. Obrigada, deputado. Obrigado e bora lá que a luta é grande, ainda tem muita coisa ainda para ser debatido aqui, cassação de Zambelli, cassação de Eduardo Bolsonaro, por aí vai, mas o melhor de tudo é saber que a gente está do lado certo. Esse aqui é o lado do Rio, que muito me orgulho em estar lutando desde o início, e são 2 coisas que a gente não pode perder, Daiane, a fé e a esperança. É isso, muito bem. Parabéns, deputado, boa luta, bom trabalho, um abraço, tchau, tchau.